Eu tenho uma área grande, Uhum, eu quero transformá-la num loteamento. Eu tenho que contratar um profissional especialista, eu tenho que fornecer a infraestrutura urbana. uhum, Esses lotes serão aprovados em diversos órgãos ambientais sim, e na prefeitura, estaduais e etc. E quando este loteamento estiver pronto, cada lote desse vai ter a sua matrícula, exatamente. o seu papel individual de cada lote, Uhum, conforme a legislação do município, de que zoneamento fazia parte aquilo, ou como ele foi enquadrado. uhum, Qual que é a diferença dessa situação que eu acabei de contar uhum, para uma situação que ainda é muito corriqueira e que, infelizmente, é difícil de segurar, que uhum, é um picoteamento de uma área rural. tá. Então a pessoa tem lá terras maiores, numa área rural, um lugar meio distante, ele traça aqui 5 ruas, picota e vende Que lote. acontece Gente, isso bastante, né? não é loteamento. Uhum, Isso não é loteamento. Loteamento é o que a gente falou primeiro, onde o empreendedor assume a infraestrutura, onde depois uhum, ele doa para a prefeitura. Esse picoteamento irregular em áreas rurais uhum, não é loteamento. uhum. Essas configurações clandestinas têm alguma relação com a infraestrutura urbana que a gente está falando? Não, e aí que é o perigo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num loteamento irregular. Porque geralmente, aí, óbvio, né? Não que a gente não tem, não pode pontuar todos os casos, mas um empreendedor onde ele faz um loteamento clandestino, ele não vai ter um parâmetro, ele, por exemplo, ele pode não executar uma rede de infraestrutura. Ele pode Então, não executar, não, ele não ele não executa, executa, né? né? Então, quando a gente pensa, você está fazendo dentro das leis, seguindo as normativas corretas, você vai ser obrigado a seguir, pensar na parte de infraestrutura. Hoje, você para executar um loteamento, por exemplo, existem casos onde o loteador vai executar ali um loteamento numa região mais afastada, uma região onde não tem abastecimento público, por exemplo. Ainda assim, ele precisa seguir, ainda que ele tenha um sistema isolado, então ele vai ter uma captação de água via poço, abastecer um reservatório, ele vai seguir todas as normativas que a prefeitura, no caso Atibaia, vai pedir. Então ele vai ter que ter uma rede e esse projeto de todas as redes vai passar por uma aprovação do órgão público. Então, quando a gente tem um loteamento que é irregular, ele não vai seguir nada disso, né? Então, provavelmente a pessoa vai ter problema nas disciplinas que seriam obrigatórias para um loteamento Para dentro uma da. qualidade de vida, Sem né? dúvida. Para uma qualidade de vida, porque a gente vai, as pessoas vão morar nesse Exato. lugar, né? E Adriana, e tem vários dados, assim, se a gente for comentar, talvez a gente esteja acostumado a morar num bairro onde tem uma rede de água, esgoto, a gente não sofre com isso. Mas, salvo engano, o último levantamento do censo de 2022 vai dizer que a cada 4 pessoas no Brasil não é atendido por rede de esgoto, por exemplo. Então, ou seja, 25% da população do país não tem atendimento de rede de esgoto. Eu achei que era até mais. Então assim, esse dado ele é bem crítico se a gente for pensar, porque talvez a gente esteja dentro de uma bolha onde a gente não observa isso, né? Mas há uma carência, se a gente for pensar nós como nação, né, Brasil, a gente precisa de um investimento, e aí a gente vai entrar em outros assuntos, a gente vai poder comentar que aquilo que normalmente fala, né, que não dá voto, né? Porque um Fica serviço enterrado, né? exato. Mas, assim, na prática a gente vê a importância que tem. E é algo que a gente precisa ser mais observado, sabe? Porque, infelizmente, e aí esses dados, eles ficam piores quando a gente vai ver, dependendo da região, né? Mas é um dado, assim, que demonstra que a gente precisa melhorar bastante nessa parte de infraestrutura, né? E eu vou aproveitar que a gente está falando de loteamento clandestino Uhum, para falar com você, engenheiro, arquiteto, recém-formado, até para os estudantes, que você sabia que se você fizer, você, Marlon, fizer um projeto de infraestrutura para um loteamento clandestino que não tem intenção uhum, de ser. Que já tá picotando, que tá claro que vai ser clandestino. aham, Se você faz um projeto de uma edificação de um lote que não existe, de um lote clandestino, nós, profissionais, podemos ser autuados como no campo da ética. uhum, Porque eu não posso, como profissional, acompanhar uma obra. O projeto talvez até passe, porque o uhum, fato de você estar fazendo um estudo não quer dizer que a pessoa vai construir. Mas nós não podemos ser responsáveis técnicos, não podemos acompanhar uma obra que está sendo executada em um terreno clandestino. uhum, Porque isso é nós, profissionais, estarmos concordando
com essa área que não poderia estar tendo esse tipo de construção. E o CREA tem entrado com processo de ética contra profissionais que estão à frente desses loteamentos clandestinos. Então, muito cuidado se você for fazer um projeto, acompanhar uma edificação, acompanhar uma instalação de qualquer tipo de situação em loteamentos clandestinos, porque você pode ter o seu CREA comprometido.